Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Briefing de Física, o seu manual de física do ensino médio. Nós vamos para mais uma aula teórica sobre hidrostática, o comecinho de hidrostática. Bom, gente, toda vez que começa uma aula, a gente faz um briefing das coisas que a gente vai precisar no desenrolar da nossa aula, beleza? São coisas simples que todo mundo já viu. Então vamos lá. O nosso primeiro conceito aqui que a gente precisa é o de força. Vocês já estão carecas igual eu. Saber que força é resultante, que é a segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração, certo? E a gente também precisa da noção de peso. Peso é igual a mg. E todo mundo já sabe, né? Ah, duas coisas importantes aqui para nós. Olha só. A gente tem em cima de nós, tá, aqui na superfície da Terra, a gente tem uma força que está empurrando a gente para baixo, né? Força gravitacional, né? Mas é como se a gente tivesse uma coluna de ar em cima da nossa cabeça, e essa coluna de ar ela tem um peso. Então, ela empurra a gente para baixo, certo? Então, aqui, ó, estou representando uma coluna de ar, tá? Empurrando a cabecinha do boneco aí, tá? Então, aqui a gente tem uma força que é dessa coluna de ar em cima desse boneco aqui, ó, empurrando ele para baixo. Nós vamos chamar essa força aqui força A, força do ar. Bom, depois a gente vai substituir essa força do ar pela pressão atmosférica. Por enquanto, né, a gente tem em cima da nossa cabeça uma coluna de ar que empurra a gente para baixo. Vai chamar essa daí força do ar. Bom, à medida que você for subindo, se você for subir no morro, né, uma montanha, a quantidade de ar em cima da sua cabeça diminui. Então essa pressão, ela também, pressão não, essa força, ela também diminui. Se você está ao nível do mar, a pressão é um pouco maior, tá? Obviamente que essas diferenças pequenas de altura, elas não dão uma diferença tão grande na força. Então você não sente que você está lá no nível do mar, que você está mais pesado. Bom, mas é bom a gente saber que tem esse peso em cima da nossa cabeça, certo? A mesma coisa, já que a gente está falando de hidrostática, né? A mesma coisa acontece quando você tem um balde d'água, tá? Aqui em cima do balde, ó, em cima do balde você também tem uma coluna de ar, né? Depois vocês vão ver aqui por que eu estou falando isso daqui, tá? E também você tem uma coluna de ar, né? E está empurrando essa água aqui para baixo, tá? Então aqui a gente também tem a nossa força A, certo? Então, esse briefing aqui, até agora, que a gente precisa lá de trás. Força resultante, massa vezes aceleração, todo mundo já sabe. A força peso, certo? E o que a gente colocou de novo? Na verdade, é óbvio, mas algo que vocês ainda não tiveram contato. Em cima da nossa cabeça a gente tem um peso, que é o peso do ar atmosférico em cima da nossa cabeça, empurrando a gente para baixo. Nós vamos chamar isso daí de FA, tá bom? Aqui na água também ela está aqui ao ar livre, tá? Não tem vácuo em volta dela. Então a gente também vai ter uma coluna de ar aqui empurrando essa água para baixo. Belezinha? Bom, vamos lá. O que mais que a gente vai precisar? Vai precisar aqui do volume de um cilindro. Vai imaginar sempre que essa pressão atmosférica, essa força atmosférica em cima da gente vai ser um cilindro, tá bom?
Então, como é que a gente calcula o volume de um cilindro, né? Aqui embaixo, ó, a gente tem uma circunferência, né? Um círculo, é a mesma área desse círculo aqui. Então, você tem aqui a base, é isso? E nesse caso, é um círculo, né? Mas isso aqui, base do círculo. E aqui você tem a altura. Como é que a gente calcula volume? Volume é base vezes altura. Também vocês já sabem. E nesse caso aqui, a base é a área de uma circunferência, né? Como é que a gente calcula a área de uma circunferência? I r ao quadrado, certo? Então, só coisa que vocês já viram, volume base vezes altura, altura do círculo πr ao quadrado, tá? E o que que é densidade? Tá? O que que é densidade? Todo material ele é constituído de moléculas, né? As moléculas elas podem estar próximas ou podem estar afastadas, né? Quanto mais próximas essas moléculas estiverem, né, mais coesas elas estiverem, dentro de um determinado volume, ela vai ter uma densidade maior, né? Se as moléculas estão afastadas, né, dentro de um volume, a densidade diminui. É como se fosse uma densidade demográfica, quantidade de gente por metro quadrado. Você tem muita gente por metro quadrado, você tem uma densidade demográfica grande. Se você tem menos pessoas por metro quadrado, você tem uma densidade pequena. Bom, então, aí no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com moléculas, né? Quanto mais moléculas a gente tiver, maior vai ser a densidade. Então, a densidade, também lembrando, porque isso aqui é coisa que vocês já viram, a densidade é o quê? É a nossa quantidade de massa sobre o volume, tá bom? Vai colocar a massa em função da densidade vezes o volume, ó. Esse volume aqui está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que a massa é igual a densidade vezes o volume. Bom, qual a unidade de medida que a gente tem aqui de densidade? A gente tem massa sobre volume, né? A massa no sistema internacional é quilogramas, dividido sobre o volume. Aqui em cima a gente trabalhou o volume, ó. Volume, ou a gente vai trabalhar no SI, né? No SI é o metros cúbicos, tá? Ou a gente vai trabalhar também bastante com centímetros cúbicos. Na hora que a gente tiver centímetros cúbicos, a nossa massa vai estar em gramas, tá? E quando tiver metros cúbicos, a nossa massa vai estar em quilogramas. Então, dividido pelo volume, ó, vai ser metros cúbicos. Ou senão a gente trabalha muito também com a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Bom, então vamos lá, a pressão. Tá? Aqui a gente fez uma revisão, né, de força resultante, massa vezes aceleração, peso. A gente colocou aqui que uma coluna de ar sobre a nossa cabeça exerce uma força, a gente está chamando aqui força do ar, uma força atmosférica, tá? Essa mesma força atmosférica, ela exerce em tudo que está na superfície da Terra, né? Como a gente está trabalhando com hidrostática, eu coloquei aqui um baldezinho com água. Então, aqui também a gente também tem uma coluna de ar empurrando essa água aqui para baixo, né? Tá bom? Vimos aqui volume e densidade. Vamos para a pressão. O que é pressão? Pressão é quando você exerce uma força sobre uma unidade de área.
né? Se você apertar o seu dedo sobre a mesa, você está exercendo uma pressão. Tá? Quanto menor for a área na qual você exerce essa pressão, exerce essa força, maior vai ser a pressão. Você aperta seu dedo aí na mesa aí de sua casa, você tem uma pressão. Se você for diminuir na área dessa mesa até chegar aqui na pontinha dessa caneta aqui, eu apertar ela aqui, eu vou sentir um pouquinho de incômodo. Então, eu diminuí a área na qual eu exerço a minha força. Tá? Então, o que vem a ser pressão? Pressão é a força sobre a unidade de área. Eu coloquei até o exemplo aí de um lápis, uma pessoa apertando o dedo na parte de cima do lápis e apertando o dedo na pontinha do lápis. Onde tem a pressão maior? Na pontinha. Por quê? Porque a área é menor. Coloquei também uma pessoa andando sobre uma mesa de pregos. Por que ela consegue andar em cima de uma mesa de pregos? O grande macete nisso daí é você colocar os pregos todos juntos. Na hora que você coloca eles muito pertinhos um do outro, você está aumentando a sua área de contato. Você está aumentando a área na qual você exerce a sua força. Se você aumenta a sua área, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Então, por isso tem em circo, antigamente tinha aquelas mesas de cama de faqui, né? Colocava uma mesa cheia de prego e a pessoa sempre deitava ali em cima e não sentia praticamente incômodo nenhum. Tá diminuindo, está colocando lá os pregos um pertinho do outro, você está aumentando a sua área. Tá bom? Então, o que vem a ser pressão? Pressão, ó, é a força que você exerce sobre a sua área. Tá? Isso aqui vai ser bem importante para nós. Ó. Então, se a gente voltar aqui, ó, na coluna de ar, em cima da cabeça de uma pessoa, você está exercendo uma força, não tá? Sobre o quê? Sobre o corpo da pessoa, não só sobre a cabeça, né? Sobre os ombros, sobre o corpo inteiro. Você está exercendo uma força. Se você exerce uma força, você está dividindo pela área, você está exercendo uma pressão. E nesse caso a gente vai chamar de pressão atmosférica. É essa coluna de ar, do ar atmosférico, pressionando sua cabeça para baixo, pressionando seu corpo para baixo. Então, como a gente tem uma área, né? Força sobre área, pressão. Então vai ser pressão atmosférica. Aqui no baldezinho de água também você também vai ter uma pressão atmosférica em cima da água. Tá bom? Qual a nossa unidade de medida aqui de pressão? Olha só, você tem força dividido por área. Né? Lembra lá da força? Unidade de medida de força é o newtons sobre área. Área, ou é metros ao quadrado, centímetros ao quadrado, mas no SI a gente trabalha com metros ao quadrado. Tá bom? Então a nossa unidade de medida de força vai ser newton sobre metros ao quadrado. Juntando essas duas aqui, ó, a gente chama de Pascal. Tá? Quando a unidade de medida deriva do nome de uma pessoa, Pascal foi um físico, a gente costuma colocar ela com maiúsculo. Tá bom? Então a nossa unidade do SI de pressão, newtons por metro ao quadrado, que a gente simboliza por Pascal, que é esse carinha aí. Certo? Então o conceito de pressão, que foi a única coisa nova que a gente viu nessa aula, é algo bem simples. Vocês já sabiam. Aqui eu exerço uma pressão, aqui a minha pressão aumenta. Ela aumenta porque a área diminui. Né? A gente tem alguns exemplos. Se você já viu um patinador numa pista de gelo, você vê que aonde passa o patins, em que pese dos lados
tudo gelado, gelo, mas aonde o patins passa, fica uma laminazinha de água. Por que isso acontece? Porque você aumenta a pressão naquele ponto. A lâmina do patins é muito fininha, então ela aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, o ponto de liquefação da água, ele diminui. Então, aumentou a pressão, vira uma águazinha ali, né? Se você pegar uma patrola, né, e trator, o que que ele tem pela corrente embaixo? Não é uma corrente, é uma esteira, né, embaixo das rodas. Quanto maior for aquela esteira, maior a área de contato, menor a pressão. Então, se você pegar um veículo onde o pneu está com um pequeno contato ali, por exemplo, com o lamaçal, sua pressão é maior. Se a pressão é maior, a probabilidade desse carro ficar atolado é maior do que o trator. Tem uma superfície de contato grande. Superfície de contato grande, pressão pequena. Certo? Então vamos lá. O instrumento que a gente usa para medir pressão é um manômetro. Certo? Curiosidade. Vamos ao teorema de Stephen. A gente vai pegar tudo que a gente viu nessa aula aqui, tá? E vai usar aqui no teorema de Stephen. O que diz aqui o teorema de Stephen? Olha só. A gente tem aqui uma coluna de água, tá? E tem uma altura H, certo? Em cima dessa coluna de água, a gente viu que tem uma força atmosférica, força do ar, né? Certo? E aqui, ó, na base desse cilindro, você também tem peso dessa coluna de água, né? Então, se a gente observar aqui a superfície, você tem duas forças. Você tem a força do ar empurrando essa coluna de água para baixo, e além disso, você tem o peso da própria coluna de água. Você empurra isso para baixo, é isso? Ação e reação. A Terra vai empurrar isso daqui para cima, não vai? Vou colocar aqui do lado, tá? A gente vai chamar de uma força B. Mas tudo isso fica parado. A água não vai para baixo, está ali dentro de um recipiente, e aquilo nem vai para cima. Então isso aqui está estático. Está estático é porque as forças que empurram para baixo devem ter o módulo igual à força que empurra para cima. Então a gente tem aqui que essa força B, ó, ela vai ser igual a quem? Vai ser a força do ar mais peso da coluna da água, da coluna de água, né? Bom, esse peso aqui, ó, vamos deixar isso aqui do jeito que está, mas vamos substituir esse peso da água aqui. Como é que a gente calcula peso? Massa vezes G. Bom, agora a gente vai voltar lá atrás. Ó, pegar aqui, ó, o caminho aqui, e a gente vai ver que a massa é igual a quê? Igual a D, a densidade dela, vezes o volume. Foi o que a gente viu aqui atrás, ó. Então, peso da água, eu vou jogar ele para cá, ó. Peso da água é igual a massa. Quem é a massa, ó? D vezes V. Vezes quem? G. Que eu fiz? Eu peguei essa partezinha aqui. Aqui eu não mexi em nada, ó. O peso da água está aqui, mg.
Peguei esse M aqui, ó, substituí por quem? Por dV, que é a nossa densidade. Bom, mas vamos continuar aqui. Quem é esse volume? Como é que a gente calcula o volume? Né? Vou manter o D, não mexo com ele. E quem é o volume? Volto bem aqui atrás, ó. Olha o nosso volume aqui. O volume é base vezes altura. Mas quem é a base? Base não é essa área aqui. Então é a mesma coisa de eu escrever área vezes altura. Então aqui, ó, no lugar do volume, ó, vou colocar A vezes quem? Altura. E ainda tem o meu G aqui. Eu fiz aqui, Alexandre, ó, no lugar desse V aqui, ó, eu substituí por base vezes altura. A base é a área do cilindro vezes a altura dele. Continuei com o D e o G. Vamos substituir na nossa fórmula geral aqui, ó. A gente sabe que o FB, que é essa força aqui que está empurrando tudo aqui para cima, sobre a força atmosférica, é igual à força atmosférica, né? FB é igual à força atmosférica mais o peso da água. Quem é o peso da água? T, A, H, G. E agora o que a gente vai fazer? A gente não está trabalhando com pressão, tá? Ah, eu coloquei esse desenhozinho aqui, ó, pressão sanguínea, né? Isso daqui é o quê? É a pressão com que o sangue empurra as veias, né? As laterais das veias, tá empurrando. Então, quando alguém tem um colesterol alto, por exemplo, essa superfície ela vai ficando bloqueada, né? O canal que passa a veia vai ficando bloqueado. Então, consequentemente, você aumenta a pressão nas veias, né? E daí você pode ter algum rompimento. Bom, então, curiosidade. Vamos voltar aqui. A gente tem isso. Está trabalhando com pressão. O que é pressão? Pressão é força dividido por área. Então, se eu dividir isso daqui por área, ó, pela área e pela área, e isso daqui pela área, o que a gente vai ter? Força dividido por área, pressão. Essa pressão B vai ser igual à força do ar sobre a área, então vai ser a pressão do ar, que a gente vai chamar de pressão atmosférica. Mais quem? Pega isso daqui tudo, ó, que tem ar, sobrou quem? Sobrou quem? Sobrou D vezes a altura vezes o G. Isso daqui é o nosso teorema de Stephen. Ele diz um negócio interessante aqui. Olha só. Essa pressão que essa coluna de ar exerce sobre a base aqui, ela é igual a quem? Ela é igual à pressão atmosférica que está empurrando isso daqui tudo para baixo, mais quem? Mais a pressão dessa coluna de ar que também empurra isso para baixo. Então, o que é essa pressão B? Pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, esse termo aqui ó, é a pressão atmosférica e esse aqui, ó, dá para escrever aqui, vai ser a pressão
ou a força, né, hidrostática. E depende de quem? Depende da densidade, da altura e da aceleração da gravidade. A altura é evidente, né? Quanto maior essa coluna de ar, de ar não, de água a gente tem aqui, maior vai ser a pressão exercida. Quanto mais você mergulha no mar, quanto mais fundo você vai, maior a coluna de água que você tem sobre você. Consequentemente, maior a pressão hidrostática em cima do seu corpo. Né? Depende também da densidade. Né? O líquido que você tem aqui é um líquido onde as moléculas estão mais próximas, subentende-se que ele é mais pesado. Ele é mais pesado, a pressão também aumenta. Bom? E da aceleração da gravidade. Beleza? Esse daí é o nosso teorema de Stephen. Tá? A gente pegou tudo que a gente tinha aqui para trás e condensou no teorema de Stephen. E a gente vai fazer uma quantidade de exercícios legal com esse conteúdo aqui, tá bom? Só lembrando que a gente está com hidrostática. Hidrostática, a água não se movimenta. Estática, hidro. Então, a gente não tem movimento de água aqui. Mais para frente a gente vai trabalhar com hidrodinâmica, que aí a água vai se locomover. Bom, mas por enquanto, todas as forças que atuam, elas têm módulos iguais. Sentidos opostos, né? Módulos iguais de tal maneira que ela não se locomove. Beleza? Se você gostou da aula, dê um likezinho aí para nós, se inscreva do nosso canal e até a próxima aula de exercício sobre isso daqui. Falou? Valeu, gente. Tchau, tchau.